Bom, então hoje é dia 25 de novembro, né? A gente tem aula aqui de processo de produção. Continuando o que a gente tinha visto nas últimas aulas, nessa questão de cálculo técnico, a gente viu algumas coisas relativo à velocidade de corte, né? Qual que é a importância dessa velocidade de corte e o que ela depende do que para a gente encontrar essa rotação mais adequada para a gente utilizar ou no torno ou na fresa, ou no caso de uma plana, que ela não trabalha girando, né? Ela trabalha com golpes. A gente tem que calcular também esses golpes por minuto também para a gente ter ali uma usinagem que não vai danificar a ferramenta, mas que vai ter uma produtividade boa ainda, tá bom? Dependendo ali da ferramenta, da atividade que a gente está fazendo e o material que a gente está usinando, tá bom? Hoje, conforme eu falei para vocês, eu queria passar para vocês a respeito do cálculo para usinar a engrenagem, tá? No semestre passado, nós ficamos ali um bom tempo estudando engrenagem, como calcular os dentes, qual que é o processo para calcular a geometria daquela engrenagem. Agora a gente precisa usinar ela, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no torno, vocês já conhecem o torno, a gente vai fazer aquele corpo dela, né? Vamos dizer assim, aquela moedinha, aquela bolacha. No diâmetro que a gente precisa para tantos dentes e na espessura que a gente calculou lá, dependendo do torque que ela tem que suportar. Isso vocês já sabem. Agora eu preciso levar ela na fresa, né, para que ela vá comendo ali o metal para formar os dentes da engrenagem. Tá? E aí eu tenho que saber manusear aquela fresa de tal forma que eu consiga ter ali precisão milimétrica ali na usinagem daqueles dentes. Tá bom? A nossa aula aqui de hoje ela vai consistir basicamente nisso. O que eu tenho que observar quando eu estiver manipulando a fresa para conseguir usinar aqueles dentes que eu calculei. Tá? A gente vai ver que não é complicado, mas tem um passo a passo de cálculo que a gente tem que fazer preliminarmente para saber o que a gente vai trabalhar na fresa ali. Tá bom? Então, hoje eu trouxe para vocês o seguinte. Eu tenho 3 vídeos do telecurso, tá? Que eu acredito que seja imprescindível, já que a gente não tem ali à mão o laboratório com a máquina. E eu confesso para vocês que eu nem sei se tem essa máquina com esse acessório, né, que a gente vai calcular aqui, se no laboratório vai ter essa fresa com esse acessório, tá bom? De toda forma, com a aula do telecurso, a gente sabe que é bem didático, quase que eles pegam a gente pela mão e eles vão mostrando o equipamento funcionando, né, como que é aquela operação. Então, fica ali um prejuízo um pouquinho menor, já que a gente consegue ver ali como que é a lógica do equipamento com o ator lá trabalhando em cima da máquina, tá bom? Então, eu trouxe 3 vídeos para vocês. Ao final de cada vídeo, eu vou fazer algumas anotações ali no quadro ali. Eu peço para vocês aquele mesmo esquema. Uma vez que o cara está explicando lá, vai fazendo as anotações de vocês ali, tá? Porque é importante para ir gravando. Vocês vão ver que tem vários casos e que esses casos eles variam de um pouquinho ali um pelo outro e a gente tem que saber ali como que desenvolver aquilo lá, tá bom? Isso vai ser basicamente o que a gente vai ver aqui nesse primeiro horário antes do intervalo, tá bom? As aulas, eu vou fazer algumas anotações, a gente vai conversando e tal. Para o segundo intervalo, eu vou trazer exercícios para vocês, tá? Eu vou chegar aqui no quadro e falar, ó, calcula para usinar a engrenagem de 20 dentes, de 35, de 150, né? Então, esse segundo período, eu vou passar alguns exercícios, vocês vão fazendo, a gente vai fazendo junto aqui, e a gente finaliza a aula depois disso, tá bom? Hoje está mais tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês. Deixa eu fechar alguma coisa aqui. Tá joia. Eu vou compartilhar a tela. Ok. Eu vou tirar a minha imagem aqui também, para não ficar distraindo. E já vou começar a nossa aula aqui então, tá? Vou colocar aqui no volume máximo. Vamos lá.
A gente já viu aqui no Telecurso Profissionalizante como encontrar as medidas para se fazer uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Inclusive, você já fez alguns desses cálculos aqui sozinho, tá lembrado? Na nossa teleaula de hoje, você vai conhecer alguns cálculos para a construção de uma engrenagem, como essa daqui, por exemplo, que está precisando ser substituída. Mas antes, é necessário você conhecer uma outra coisa, o aparelho divisor. O aparelho divisor é esse acessório aqui. Com ele, você pode fazer as divisões dos dentes nas engrenagens, os rasgos e furos no outro tipo de peça e ainda a fresagem de ranhuras e dentes helicoidais. Agora que você já sabe o que é um aparelho divisor, fique ligado na nossa teleaula, onde você vai aprender vários cálculos para você usar o aparelho divisor. Vai aprender também a aplicar as fórmulas para os cálculos do aparelho divisor. Vai conhecer a tabela dos discos de um aparelho divisor. E por último, você vai ver como calcular divisões para fresar ranhuras em ângulo. E então, você está pronto para multiplicar os seus conhecimentos sobre o aparelho divisor? Olá! Hoje nós vamos conhecer mais um acessório da fresadora. Esse daqui, o aparelho divisor. E aí, Tito, você sabe o porquê da importância do aparelho divisor no setor de manutenção? É claro que eu sei. Com o aparelho divisor, a gente pode fazer engrenagens para substituição e também fazer muitas outras peças. Eu só não sei como usar esse aparelho. Isso você vai aprender na nossa teleaula de hoje. Mas antes, nós vamos saber mais algumas coisas sobre o aparelho divisor. Na maioria das vezes, o aparelho divisor tem uma coroa com 40 ou 60 dentes, além de 3 discos divisores contendo várias séries de furos e uma manivela que fixa a posição desejada para a realização do trabalho. Agora o mais importante. O número de voltas que a gente dá aqui na manivela e o número de furos calculado são os responsáveis pelo número de dentes da engrenagem a ser feita. Veja, para a gente obter o número de dentes desejado, usando no caso um aparelho divisor com coroa de 40 dentes, a gente dá 40 voltas na manivela. Então a coroa e a peça dão uma volta completa em torno de seu eixo. O número de dentes da engrenagem a ser fabricada nem sempre corresponde a uma volta completa na manivela. Escutou? Em alguns casos você pode ter mais de uma volta. Em outros, frações de volta para obter o número de dentes desejado. Agora, como é que a gente faz para calcular o número correto de voltas na manivela? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Mas é lógico. Se quisermos fresar uma engrenagem com 20 dentes, o material deverá ser girado 1/20 de volta para a fresagem de cada dente. Isto significa que se o aparelho divisor tem uma coroa de 40 dentes, em vez de dar 40 voltas na manivela, a gente tem que dar 40/20 de voltas. 40/20 de volta é o mesmo que? Dar 2 voltas na manivela para cada dente fresado. Esse menino vai longe. Muito bem, tudo que você viu até agora foi como fazer o cálculo do aparelho divisor. Pois então, anote aí no seu caderninho uma fórmula que é muito importante. VM é igual a C sobre N, onde VM corresponde ao número de voltas na manivela, C ao número de dentes da coroa e N ao número de divisões desejadas. Entendeu, Tito? Então vamos supor o seguinte, você tem que fresar 10 ranhuras igualmente espaçadas numa peça cilíndrica usando um divisor com coroa de 40 dentes. Como é que você faz? Bom, essa é fácil. Peraí. Deixa eu pra cá. Não, para eu saber o número de voltas na manivela, basta dividir o número de dentes da coroa, que é 40, pelo número de ranhuras, que é 10. Muito bem, seu Tito. Então, para cada ranhura, nós temos que dar 4 voltas na manivela. É isso mesmo. Até aqui tudo bem, mas e se a conta não der exata? Nesse caso, você vai ter que dar uma fração de volta na manivela, ou seja, menos que uma volta. E para isso, a gente vai precisar do disco divisor.
O disco divisor é um disco com uma série de furos que permite a obtenção de fração de voltas. Em geral... Pessoal, eu dei um pause aqui. Por favor, copiem esse quadro aí para a gente, por favor. Eu vou copiar no caderno aqui também. Fica aí um minutinho na tela aí, só para a gente ter isso aí anotado que a gente vai precisar. Tranquilo? Beleza, copiei aqui já. Beleza. Um aparelho divisor tem 3 discos com quantidades diferentes de furos, igualmente espaçados entre si. As quantidades de furos existentes em cada disco são as mostradas nesta tabela. Nessa tabela, esses números significam que o disco 1, por exemplo, tem 6 circunferências, contendo respectivamente 15, 16, 17, 18, 19 e 20 furos igualmente espaçados, entendeu? O mesmo ocorre com os discos 2 e 3. Não é isso, Silva? É isso mesmo. Bom, agora o importante é saber que a fórmula para calcular o número de furos no disco divisor é a mesma usada para calcular o número de voltas na manivela do aparelho divisor. Vamos ver se você entendeu mesmo. Muito bem, seu Tito. Imagine que você precisa fresar uma engrenagem com 27 dentes utilizando um aparelho divisor com uma coroa de 40 dentes. Sim. Quantas voltas na manivela você tem que dar? E agora, seu Tito? Agora eu acho melhor eu pedir uma mãozinha. Para saber o número necessário de voltas, a gente substitui o C da fórmula pelo número de dentes da coroa do aparelho divisor, 40, e o N pelo número de dentes da engrenagem, 27. Fazendo a conta, 40 dividido por 27 é 1 e restam 13. Bom, a gente dá uma volta completa com a manivela, mas o que é que a gente faz com o resto da divisão? O resto da divisão 13 é o número de furos que você tem que avançar no disco divisor. Mas que disco? O disco de 27 furos, Tito, que também é o número de dentes da engrenagem. Ah, quer dizer, se eu quiser fresar uma engrenagem com 27 dentes num aparelho divisor com uma coroa de 40 dentes, eu preciso dar uma volta completa na manivela e avançar mais 13 furos no disco divisor de 27 furos. Exato. E eu vou repetir essa operação para cada dente que eu fresar na engrenagem. Perfeito, mas vamos praticar um pouco mais. Agora você tem que fresar uma engrenagem com 43 dentes e o aparelho divisor de sua máquina tem uma coroa com 40 dentes. Então, quantas voltas na manivela o senhor dá? Bom, deixa eu fazer as contas aqui. Se Vn é igual a 40 dividido por 43, aí ficou fácil, né? O resultado desta conta não dá um número maior que 1. Então quer dizer que eu não vou dar uma volta inteira na manivela, e sim avançar 40 furos no disco divisor, que tem 43 furos. Bom, mas e se a quantidade de dentes não corresponder ao número de nenhum dos discos divisores do aparelho divisor? Por exemplo, como a gente faz se tiver que fresar uma engrenagem com 13 dentes, sendo que a coroa do aparelho divisor tem 40 dentes? Bom, olhando aqui na tabela, a gente vê que não tem disco com 13 furos. Presta atenção, Tito. A fórmula continua sendo a mesma, é muito fácil. Vn igual C sobre N. Substituindo os valores, chegaremos a 40 dividido por 13, que dá
3 e sobra 1. É verdade. Isso significa que devemos dar 3 voltas na manivela e mais um pouco. Agora, para achar esse pouco, vamos construir uma nova fração com o resto da divisão 1 e o número de dentes da engrenagem, que temos que fresar 13. Multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, a gente fica sabendo qual o disco correspondente. Eu entendi. Então o denominador desta fração tem que corresponder ao número de furos de um dos discos dessa tabela, tô certo? Parabéns, Tito. No caso, multiplicando o numerador e o denominador por 3, a gente tem a fração equivalente, 3/39avos. É bom lembrar que as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte de um inteiro. Por exemplo, meio, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Então a fração equivalente 3/39avos indica que a gente deve avançar 3 furos no disco de 39 furos. E lembrando que para fresar cada dente da engrenagem, a gente tem que dar 3 voltas completas na manivela e avançar 3 furos no disco de 39 furos. Agora que você já entendeu como fazer o cálculo para o aparelho divisor, tem outro ângulo desse problema que eu quero dividir com você. Eu já sei. É o cálculo de divisão angular. O cálculo de divisão angular é utilizado para fazer divisões ou usinar rasgos dentro de um ângulo determinado. A fórmula deste cálculo é dn igual a c vezes alfa sobre 360, onde c é o número de dentes da coroa. Alfa é o ângulo a ser deslocado e 360 é o ângulo de uma volta completa. Muito bem, vamos ver se você entendeu. Agora você tem que fazer 2 rasgos equidistantes a 20 graus. Quantas voltas você vai dar na manivela para obter o ângulo desejado, utilizando uma coroa de 40 dentes? Deixa eu ver. Substituindo os valores na fórmula... VM é igual a 40 vezes 20 dividido por 360. Ou seja, 800 dividido por 360, fazendo os cálculos, temos 2 e sobram 80. Bom, esse resultado indica que a gente vai ter que dar 2 voltas completas na manivela. Mas o que a gente faz com o resto? Com o resto, 80 e o divisor 360, você constrói uma nova fração. Ela indica que você deverá avançar 80 furos num disco de 360 furos. O problema é que não existe um disco com 360 furos. Então, por isso a gente vai ter que usar novamente o princípio das frações equivalentes. Tá certo? Certíssimo. Só que nesse caso a gente vai dividir o numerador e o denominador. Assim temos que simplificar essa fração até chegar ao número no seu denominador que exista na nossa tabela de discos. Primeiro cortamos os zeros do numerador e do denominador. Depois dividimos ambos por 2, ou seja, 4 sobre 18. Então, para se obter um deslocamento de 20 graus, a gente tem que dar 2 voltas completas na manivela e avançar mais 4 furos no disco de 18 furos. Mas esse menino vai longe mesmo. Mas peraí, onde é que você vai? Eu vou pegar meu livro, tá na hora da revisão. Tchau, Silvano. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que o aparelho divisor é um acessório da fresadora que permite fazer as divisões dos dentes das engrenagens. Aprendeu ainda cálculos para a utilização do aparelho divisor. Ficou conhecendo a tabela dos discos divisores e sua aplicação. E por último, você viu como utilizar o cálculo de divisão angular. Agora chegou a hora de você fazer como o Tito. Corra para o seu livro e multiplique os seus conhecimentos sobre o aparelho divisor. Até a próxima. Vamos lá, pessoal. Vocês acompanharam o videozinho aí? Deixa eu passar aqui para o quadro aqui para vocês, que aí eu vou fazer um resumo do vídeo. Vou explicar passo a passo para vocês entenderem o porquê que isso acontece. É muito simples, garanto que você já deve ter entendido, mas só para fixar, eu vou revisar com vocês aqui, tá vendo? Vamos
Ó, vocês conseguem ver o quadro lá, né? Tá bem alinhado? Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vocês viram na máquina lá o seguinte. Vai ter a fresa lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar aqui, né? Vai ter a fresa lá com os dentinhos lá para cortar o metal, né? E essa fresa, ela vai trabalhar em cima daquela bolachinha da engrenagem que a gente usinou. Como se ela tivesse aqui mais ou menos. Aqui ela está presa no eixo. E vou pegar essa fresa, vou descer ela aqui até ela começar a comer e fazer o primeiro dente aqui. Fazer o primeiro rasgo. Tá? Só que aí tem um detalhe. Vamos olhar isso aqui de frente assim. Eu vou e fiz o primeiro rasgo. Tá. Eu sei que a circunferência completa aqui dessa bolachinha aqui, que vai ser a minha engrenagem, ela tem 360 graus. Aí, beleza. Aqui na frente, aqui, ó, eu vou ter lá no corpo da máquina lá, eu vou ter aqui um sistema de engrenagem que aqui na frente aqui vai sair aquele disco divisor. Aí eu tenho aqui no próprio disco divisor aqui eu tenho uma manivela, em que à medida que eu giro aqui essa manivela, esse sistema de engrenagem vai fazendo esse eixo aqui girar. Uma vez que a minha fresa aqui desceu e fez o primeiro rasgo, eu preciso girar isso aqui numa certa quantidade, já sabendo essa relação de transmissão que existe aqui dentro. Eu preciso girar isso aqui numa certa quantidade para que eu consiga ter esse giro aqui o suficiente para que a minha peça ela gire aqui também, né? Eu só peguei aqui, estou olhando de frente. Ela precisa girar para cá para que esse primeiro dente que eu fiz ele se desloque num certo ângulo para essa lateral aqui e libera espaço para eu vir aqui com a fresa novamente e usinar o próximo vão. Quando eu faço o segundo vão, aqui, eu já tenho o primeiro dente da engrenagem feito aqui. Ok? Eu não posso girar isso aqui aleatoriamente, não, porque eu preciso ter o giro aqui da minha peça bem ajustado para que eu consiga fazer todos os dentes, os vãos aqui que eu preciso, de forma que o último que eu fizer vai matar e fazer o último dente da engrenagem aqui que eu preciso fazer. Então, o segredo para utilizar essa fresa para fazer essas ranhuras de engrenagem está aqui. Ó. Eu preciso saber qual que é a relação de transmissão para saber quantas voltas eu vou dar aqui para que eu consiga dar as voltas, para que o resultado aqui seja o ângulo que eu preciso para fazer cada ranhura da engrenagem. Certo? A primeira coisa que a gente tem que saber é, aqui dentro, aqui, quantos dentes tem a coroa? Esse eixinho aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para frente. Aqui, ó. Esse eixinho aqui, ele na ponta dele tem uma engrenagem cônica, e vai trabalhar depois aqui com uma coroa aqui trabalhando também. Isso aqui funciona como se fosse um pinhão, né? Isso aqui vai funcionar como uma coroa mesmo, né? E daqui para cá, eu tenho um outro que joga para cá, que é esse aqui. Tá? Então o segredo está aqui, ó. Saber qual que é essa relação de transmissão que tem aqui dentro, para que eu consiga girar o ângulo exato que eu preciso para fazer cada ranhura. Bom? Ótimo. O que acontece? A coroa, as máquinas normalmente, elas vão vir ou com 40 dentes, ou com 60 dentes. Ah, Jonathan, muda o jeito de calcular se é 40 ou 60? Não, é a mesma coisa, porque a fórmula para a gente saber quantas voltas a gente vai dar na manivela aqui, ó, é por isso aqui, ó. Voltas na manivela é igual ao número de dentes da coroa dividido pelo número de divisões que a gente precisa na engrenagem. Ou o número de dentes da engrenagem, para ficar mais fácil. Eu só não vou falar que isso aqui é o número de dentes da engrenagem,
Porque aí, se eu falo que é um número de dentes, eu poderia usar o Z, né? Que a gente está acostumado com essa nomenclatura, né? Ah, não, o número de dentes de engrenagens é o Z. Mas eu não vou falar que é Z, não, porque vocês vão ver na próxima videoaula lá que eu tenho que fazer, dependendo do número de engrenagens, de dentes da engrenagem que eu preciso fazer, eu preciso calcular aqui um conjunto de engrenagens auxiliares para que eu consiga o meu resultado. E esse conjunto de engrenagens auxiliares, ele vai ter uma engrenagem motora e uma movida, que é chamado de Z motora e Z movida. Então, para não confundir isso aqui com o número de dentes da engrenagem, a gente vai chamar isso aqui de N mesmo, tá? Isso aqui não precisa preocupar agora não, que está na segunda aula lá. Isso aqui é só para vocês não confundirem esse N aqui. Então tá bom, por exemplo, que nem o exemplo que ele passou lá. Se ele vai fazer uma engrenagem com 10 dentes, aí vai ser muito fácil, ó. 40 dividido por 10. Isso aqui é igual a 4. 4 o quê? 4 voltas na manivela. Vamos raciocinar. Se eu tenho aqui uma coroa com 40 dentes, significa, então, que eu tenho que dar 40 voltas aqui na minha manivela para dar uma volta completa aqui. É uma relação de 1 para 40. 40 para 1, né? E se fosse 60, eu tinha que dar 60 voltas aqui para conseguir dar uma volta completa aqui na minha engrenagem. Tá? Vamos falar com 40, que é o mais comum, né, para não ficar gerando exemplo duplo. Nossa, mas você está parecendo um fator de redução, mano. É um fator de redução. É exatamente isso. Tá? O que acontece? Enquanto eu vou gerar 40 aqui, isso aqui vai gerar uma vez. Certo? A mágica está em saber quantas voltas eu tenho que gerar aqui certinho para conseguir o ângulo que eu preciso aqui, né, na precisão necessária para me usinar o dente. Certo? Então, beleza. Se eu tenho que dar 40 para dar uma volta inteira, então se eu preciso de 10 dentes, eu tenho que dar 4 voltas para cada ranhura que eu vou fazer. Né? Eu tenho que fazer 10 ranhuras em toda a circunferência. Né? Se eu preciso dar 40 voltas para dar uma volta completa, então para mim fazer 10 divisões disso daqui, 40 dividido por 10, 4 voltas na manivela. Ah, Guilherme, e se eu precisar fazer uma engrenagem com 20 dentes? Muito fácil também, cara. 40 dividido por 20 vai dar 2. Aí eu dou 2 voltas na manivela para fazer cada uma dessas ranhuras aqui. Aí eu vou, beleza. Fiz a primeira ranhura, né, que é a minha ranhura de referência. Terminei. Eu vou dar 1, 2 voltas. Ela girou aqui o suficiente para liberar espaço para fazer a nova ranhura. Fez a nova ranhura. Beleza, tira a ferramenta. 1, 2 voltas. Faz a próxima ranhura. Tira a ferramenta. 1, 2 voltas. Faz a próxima ranhura. Tira a ferramenta. A hora que eu repetir isso aqui 20 vezes, eu tenho aqui a engrenagem já feita. Bom? Jonathan. Então, nesse raciocínio, então, se eu precisar de uma engrenagem com 40 dentes, então eu vou ter que dar uma volta na manivela para cada ranhura? Sim, é isso mesmo. Tá, mas por enquanto tá fácil. Olha lá, você pegou só um número redondo. Vamos dificultar isso um pouquinho? Vamos, não tem problema não. E nem o exemplo que ele deu lá. Ele começou falando 40 para 10. Aí ele falou, ó, vamos fazer uma aqui com um N de 27. Preciso fazer uma engrenagem com 27 dentes. Tá, vamos fazer? Aqui, ó. 40 dividido por 27. Ó, vai dar 1 aqui. E vai sobrar 13. O que significa essa sobra? Bom, eu vou dar uma volta completa e vou ter que dar uma fração de volta. Eu não posso dar outra volta completa, não, porque senão eu vou dar 2 voltas, ele vai, em vez de fazer 27, ele vai fazer só 20 dentes. Eu preciso de 27, então eu vou dar uma volta completa e vou dar mais uma fração de volta. Qual que é essa fração? É como se você pegasse essa circunferência toda aqui, ó,
e dividisse ela como se fosse uma pizza, e dividisse ela em 27 fatias. Aí você vai avançar aquela uma volta que você tem que dar, e mais 13 fatias das 27, que significa a totalidade. Né? Então, para fazer essa aqui, vai significar que você vai dar uma volta, mais 13 furos, perdão, no disco de 27. Jota, mas o que significa isso? Uma volta mais 13 furos no disco de 27. Beleza, deixa eu explicar aqui para vocês. Eu vou apagar aqui para liberar espaço, tá? Você já sabe como que funciona o esquema aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ó, copia aquela tabela para mim lá. Eu vou transcrever ela aqui também para vocês. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Aí vem aqui 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí no segundo disco, 21, 23, 27, 29, 31 e 33. E no último, 37, 39, 41, 43, 47 e 49. Beleza. Isso aqui são os meus discos. Isso aqui são os meus furos. Eu precisei inventar um jeito de ter aquelas fatias da pizza que eu estou mostrando, que eu falei para vocês, sem precisar ficar tirando o disco toda hora para fazer esse avanço aqui. Porque se eu precisasse, se eu tivesse que ter um disco para cada combinação de furo, eu ia ter que ter uma caixa só com um conjunto de discos de 1 até 100, ou até 200, até 300, dependendo da quantidade de engrenagem que eu precisava. Então, eu vou ter que otimizar isso, né? Porque eu não posso ter um disco para cada quantidade de fatias de pizza que eu preciso avançar. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou padronizar o seguinte. A minha máquina ela vai vir de fábrica com 3 discos. 3 discos, 3 bolachão assim, né, de metal. Né? Eu vou ter aqui os conjuntos de 1, 2 e 3. Tá bom. Tá meio torto ali, mas tá bom. Esses discos vão funcionar assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se eu tivesse aqui, ó, a partir do centro, eu tivesse 6 circunferências nele. Eu tenho vários. Em cada disco eu vou ter 6 circunferências. Não ficou certinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se o disco fosse isso aqui. É como se eu tivesse pegado o compasso, né, e tivesse desenhado, riscado aqui na superfície dele 6 círculos. Tá? Em cada um desses círculos, vou pegar esse aqui, por exemplo, né, que é o segundo círculo, que seria 16, eu vou fazer 16 furinhos nele. Eu vou pegar a broca depois que eu fiz a risca, né, e vou fazer 16 furos, um espaçado certinho do outro. A mesma distância um do outro ali para ficar bem distribuído ali na circunferência. Tá? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo aqui para melhorar aqui, que ficou meio ruim isso aqui para enxergar. Vamos pegar aqui esse primeiro disco aqui. Deixa eu desenhar ele maior aqui. Aí esse primeiro disco, a primeira circunferência dele tem 15. A segunda vai ter 16 furos. Vamos pegar aqui o intermediário, 18. Ó, tem 6 aqui, mas vou pegar essa sequência aqui. Ó. Eu vou ter 18 furos nessa circunferência.
Aí naquele caso lá, que é o nosso lá, que eu precisava ter 27 dentes, 27 dentes na engrenagem, né? O meu N é igual a 27. Que aí deu 40 por 27, deu 1 e sobrou 13. Bom, eu vou pegar o disco que tem 27 furos. Qual que é o disco que tem 27? O disco 2 aqui, ó, o 27 aqui, ó. Aí eu vou tirar esse disco 1 daqui da máquina, vou pegar o disco 2, vou colocar aqui, né? Vamos dizer que essa circunferência é aquela circunferência que tem 27 furos. Aí eu vou pegar aqui e vou avançar. Ó, dei meu ponto inicial estava ali, né? O meu grampo, né, da minha manivela estava aqui. Ó, eu vou puxar o grampo, vou dar uma volta, que é o que eu preciso, e vou avançar ainda mais 13 dentes. Vamos dizer que deu aqui mais ou menos. Beleza, travei o grampo aqui, mandei a fresa descer, e a fresa fez aquele rasgo. Terminou? Ó, o grampo estava aqui. Eu vou puxar o grampo, vou dar uma volta até parar aqui onde a minha posição inicial, e vou avançar mais 13. Vamos dizer que deu aqui. Travei o grampo, mandei a fresa. Mais uma volta e mais 13. Caiu aqui, vamos dizer que caiu aqui agora. Mais um dente. Uma volta e mais 13. Aí caiu aqui. Vou e faço mais um dente. Ok? Essa combinação aqui, pessoal, essa quantidade de furos que tem aqui, nesses 3 discos, ela não é aleatória, não. Tá? Nessa quantidade aqui, vai cair nas possibilidades que você precisa para usinar os seus dentes de engrenagem. Uma hora vai cair aqui em algum deles. Tá? Se eventualmente você cair, por exemplo, você fez uma engrenagem com um número alto, né? um número que está acima de 49. Aí você vai ter que usar um negócio de fração equivalente. Vamos dizer que você tem que dar lá 15 furos no disco de 80. Que seria esse caso aqui. A sua engrenagem tem 80 furos e você tem que avançar 15, né? Que seria equivalente a esse aqui. 80 não tem. Aí você vai ter que procurar aqui, ó, um divisor de 80 para você chegar nesse valor aqui. Por exemplo, aqui tem 20. Né? Eu vou ter que fazer um esquema aqui para chegar esse denominador aqui no 20. Eu falei aleatório aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos dizer que é 16. Aí, beleza. 16 sobre 80. 80 não tem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 4, que aí vai ficar 4 furos no disco de 20. Eu vou ter que dar um karatê aqui nessa fração para conseguir simplificar ela de forma que eu consiga trabalhar com alguns desses furos aqui. Ok? Consegui explicar, pessoal? A videoaula é melhor porque ela tem lá a máquina lá mostrando lá, mas alguma dúvida? Conseguiram entender o porquê desses discos aqui? O porquê da quantidade de voltas? Não, eu pelo menos eu não tenho nenhuma dúvida, não. Ficou bem explicado. Vamos lá, então. O V é a volta na manivela, o C é o quê? Eu estou especificando aqui da forma. É o número de dentes da coroa. Peraí, então. E é o N, né? E o N é o número de ranhuras que você vai fazer. É o número de dentes na sua engrenagem. Peraí, então. O outro exemplo que o cara deu lá é C por N. 40. E agora eu quero fazer uma engrenagem com 43 dentes, que é o que estava lá no exemplo. Né? 43 dentes significa, então, que 43 é o total da circunferência, né? Então, significa, então, de cara eu já bato aqui, ó. 43 tem aqui, ó. 43. Então, eu vou dar 40 voltas, 40 furos. No disco de 43. Isso aí está muito fácil. Se eu precisar fazer uma engrenagem que já tem os dentes aqui, que tem o número de dentes, está dentro dessa possibilidade aqui, é fácil.
eu só tiro aquele disco, coloco o disco adequado e vou colocar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter que colocar o disco 3, porque eu tenho 43 furos, que vai dar a volta completa. Bom, se eu preciso, então, de 43 dentes, e a minha coroa é de 40, então tá fácil. Eu vou dar 40 furos no disco de 43. Aqui. O outro exemplo que deu lá, tá 13, né? Aí vai dar, ó, C por N, voltas na manivela é igual a C por N, que é igual a 40, dividido por 13. Bom, vamos lá. 40 dividido por 13, isso aqui é 3 e sobra 1. Né? Então, significa então que eu vou ter que dar 3 voltas na manivela e avançar um furo no disco de 13. Só que não tem 13. Tá vendo? Começa, o primeiro que tem é 15. Aí eu tenho que encontrar um múltiplo de 13, então, para saber quantas voltas eu vou dar. Ó, 26 tem? Ó, 13 vezes 2 é 26. 26 tem? Não, não tenho. 13 vezes 3 é 39. Ó, 39 tem. Então é como se eu pegasse aqui, ó. Um furo no disco de 13, que não existe, é a mesma coisa que eu falar que é 3 furos no disco de 39. Eu só multipliquei por 3. Então, para fazer aquela engrenagem com 13 dentes, com a engrenagem com 13 dentes, eu vou ter que dar 3 voltas da manivela, mais 3 furos no disco, 3 furos no disco de 39. Ok? O segredo está em encontrar as frações aqui dentro. Porque aí a gente vai saber qual que é a fração de volta que a gente tem que dar na manivela para conseguir fazer o rasgo aqui da engrenagem. Não apaga não, viu? Não, beleza. Pode copiar, Yuri. Eu gosto de deixar um exemplo aqui, ó. Ô, João, Oi? surgiu uma dúvida aqui agora. É o seguinte, no caso, por exemplo, são 3 discos e 39, são 3 discos ou 39 discos, que sejam 49 discos? Tem. Não, são 3 discos. Aham. Esse disco que eu falo é aquele disco furado. Tá? Sim. Você vai ter 3 deles. Tá? São 3 pratos assim que vem junto com a máquina. Certo. No primeiro, você vai ter essa combinação aqui. Ó. Ou seja, você vai ter 6 circunferências aqui, como se você tivesse pegado um esquadro, um compasso, e você riscou aqui 6 circunferências. Ah, sim. Na primeira, você faz 15 furos. Na segunda, você faz 16. Na terceira, você vai fazer 17. 17 furos igualmente espaçados, certinho. Aí você vai fazer 18 nessa, 19 nessa e 20 na última. Certo. Certo? Aí fecha o seu primeiro disco. Beleza. Ele já vem com a máquina, ele fica lá disponível para você usar. O segundo disco, que é esse aqui, ó, ele vai ter essa combinação aqui. É como se ele tivesse as 6 circunferências aqui. Em cada circunferência tem essa combinação. Ah, sim. Entendeu? Se você precisar trocar o disco porque você tem que usar essas opções aqui de baixo, você arranca o disco da máquina e coloca o outro lado. Não tem problema, não. Não, tudo bem. Ok, obrigado. Bom? Beleza. Beleza, William? Certinho, obrigado, viu? Beleza. Ó, deixa eu compartilhar. Quer ver, ô Naninhas? Vai ficar legal aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E vamos voltar aqui nessa aula aqui. Deixa eu pegar aqui uma ilustração. Aqui, ó. É isso aqui que você vai ver lá, ó. Tá vendo? Aqui, esse disco aqui está simplificado. Ele só tem 3 circunferências, tá vendo? Com 23, com 27 e com 29.
Mas não, o disco ele vem com 6. Isso aqui é só um desenho simplificado. Ele vai vir com 6 dessas circunferências aqui. Cada circunferência tem uma quantidade de furos específica. Aham. Se você pegar aqui, ó. Ó, esse aqui é o disco. Esse aqui é o disco que está lá. Uhum. Tá vendo aqui, ó? Se a gente consegue ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem até mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, como é que é? Tem 8. Esse aqui tem até mais. Pode ser que nessa máquina aqui, em vez de vir 3 discos, veio 2 ou até 4, mais opções. Mas o importante é que aquela tabelinha lá, o importante é entender como que ela funciona. Você vai ver quantos furos tem em cada circunferência e trabalhar de acordo com o que está apresentado aqui. Certo. Entendeu? Então, essa, no caso, onde ele está com a mão aí, ela move também, ela é móvel. Sim, olha para você ver. Ah, sim. Ah, ok. Aí aqui embaixo, ó, isso aqui é tipo um grampo. Ele tem que puxar isso aqui para fora, porque tem tipo uma pontinha aqui no grampo aqui, ó. Ele tem que puxar para fora para girar isso aqui. Aí quando ele solta a mola, pressiona que a ponta desse grampo entra nesse furo e fica travado. Por isso que tem essas marcas aqui da circunferência, tá vendo? Uhum. E um detalhe aqui, pessoal. Vocês vão ver uma coisinha aqui, ó. Ó, o cara fala. Vocês estão vendo que tem tipo uma pinça aqui, ó, como se fosse uma navalha de barbeiro. Tem aqui que está pegando aqui uma pinça para cá e para cá. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Sim. Isso aqui é justamente uma pinça mesmo. Eu posso rotacionar isso aqui assim, assado. Para quê? Para que eu não precise ficar contando os furos. Eu conto só a primeira vez e posiciono a pinça aqui, pegando aqui, e a extremidade da pinça, pegando aqui a quantidade de furo que eu preciso aqui. Eu faço a primeira e depois eu só giro a pinça na quantidade correta aqui. Porque ela vai estar na abertura já, na angulação correta. Isso aqui é só uma referência aqui. Não precisa fazer que nem está falando, contar um por um aqui, não. Você conta a primeira vez, aí você posiciona a pinça e depois só gira ela para dar aquele avanço que precisa nos furos. Beleza. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele fala dessa questão aqui também das ranhuras em ângulo. Tá? É o mesmo esquema. Só que aí, por exemplo, eu preciso saber... eu vou fazer a mesma conta, só que eu vou multiplicar por esse ângulo de abertura que eu preciso aqui. Né? E aí a equação ela só vai ganhar uma coisinha a mais. Ela mantém aquele C em cima. Aqui embaixo, em vez de colocar o número de dentes da engrenagem que eu preciso, eu não vou colocar, não. Eu vou colocar aqui o 360 graus, que é a rotação completa. E aqui em cima, eu vou colocar o ângulo que eu preciso abrir. De forma que o ângulo que eu preciso abrir, dividido pela rotação completa, me dá aquela fração de ângulo que eu preciso varrer. Né? E aqui é aquele 40 do número de dentes da coroa normal. É só fazer esse cálculo para ver quantas voltas eu vou ter que dar e quantos furos também eu vou ter que avançar para conseguir girar a fresa para cumprir esse ângulo aqui. Tá? É o mesmo processo. Eu vou utilizar aquela tabela, o avanço de furo, volta da manivela, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa imagem aqui ficou legal, né? Quer ver? Tá vendo essa pinça aqui, o jeito que o cara fez? Imagina o seguinte, essa pinça aqui, ela está posicionada... Ó, vamos dizer que essa pinça aqui está posicionada para o cara avançar. Ele vai avançar uma volta e mais 1, 2, 3, 4 furos. Né? Então, ele avança a primeira e depois bate aqui no limite dele aqui para fechar no furo. Beleza, faz o dente.
No próximo dente, ele vai pegar essa pinça toda e avançar para que essa pecinha bata aonde a outra terminou. E aí ele vai dar mais uma volta e vai avançar para cá. Deu mais uma volta e avança para cá, os furos que precisa. Entendeu? É só uma pinça aqui para facilitar esse posicionamento. Ok. Vamos voltar aqui agora. E isso aqui é 13. A gente vai começar mais uma aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar a tela. Prestem bem atenção, pessoal, que aqui a gente vai utilizar aqui as engrenagens auxiliares, tá bom? Na última teleaula, você aprendeu a fazer vários cálculos para o aparelho divisor, lembra? Você aprendeu a calcular o número de voltas que você precisa dar na manivela para fresar uma engrenagem com um número determinado de dentes. E quando o número de voltas não for exato, você aprendeu a usar o disco divisor para conseguir frações de volta. Tanto num caso como no outro, a fórmula é a mesma. VM, que é o número de voltas na manivela, é igual a C dividido por N. Agora eu vou complicar um pouquinho. E se além dessa divisão não dar um número exato, ainda não existir um disco divisor com o número de furos que você precisa, será que aí a porca torce o rabo? O que fazer nesses casos? Pode ficar tranquilo que é isso que você vai aprender na teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai aprender a fazer alguns cálculos para realizar esse trabalho. Vai ver como se usa a divisão diferencial. Se você não souber isso, pode jogar a toalha que você jamais se tornará um bom fresador ou um bom ferramenteiro. Por isso, bote as engrenagens do seu cérebro para funcionar. A teleaula está começando agora. 95, 96, 97. Silva, tem 97 dentes essa engrenagem aqui. Muito bem, seu Tito. Então vamos ao salto, vai. Muito bem. Quantas voltas a gente tem que dar naquela manivela para fresar essa engrenagem? Bom, eu preciso saber quantos dentes tem na coroa do divisor. 40. Bom, se é 40, VM, que é igual a C, que é 40, dividido por N, que é 97. E, Silva, não vai dar um número inteiro. E você já viu alguma vez disco divisor com 97 furos? Pra falar a verdade, nunca. Então, são dois problemas para resolver. Primeiro, a fração não pode ser simplificada. E segundo, não existe um disco divisor com o número de furos que você precisa. Ah, então não é um problema. E sim é um problemão. Seria se não fosse a divisão diferencial. A divisão diferencial é a chave para resolver esse problema. É um processo que corrige o número de dentes por meio de um conjunto de engrenagens auxiliares. Você usa a divisão diferencial sempre que quiser fresar uma engrenagem cujo número de dentes é um número primo maior do que 49. Isso porque 49 é o maior número de furos do disco do nosso aparelho divisor. Você pode me dizer o número primo maior que 49? 59. Obrigada. Número primo é um número inteiro que só pode ser dividido por ele mesmo ou pela unidade, ou seja, por 1. Por isso, ele não pode ser simplificado, o que complica as nossas contas. Agora, um conselho para você, futuro fresador. Se você tiver que fazer uma engrenagem com mais de 49 dentes e com número primo, você tem que usar a divisão diferencial. 97 é primo e maior do que 49. Então, a solução é a divisão diferencial. Vamos lá, seu tio? Você vai escolher um número qualquer, desde que não seja primo, o mais próximo
do número de dentes da engrenagem que você quer fresar, que é o nosso N. Bom, é qualquer número? Não existe regra, é uma escolha arbitrária, desde que não seja número primo. Às vezes os cálculos não dão certo, então você tem que refazer tudo de novo, desde o início. Então peraí. Se tem que ser um número aproximado de 97, que não seja primo, 100. O nosso número é 100. Então 97 é o N e 100 é o N'. Vamos agora calcular o número de voltas na manivela para o nosso N' 100. Muito bem. VM é igual a 40 dividido por 100. Dividindo isso por 10, dá 4 décimos. É isso, 4 sobre 10. Peraí, Silva, para fazer a engrenagem com 100 dentes, eu preciso avançar 4 furos no disco divisor de 10 furos. Mas peraí, não tem disco divisor com 10 furos, Silva. Não vai me envergonhar na frente dos nossos telealunos. Você já aprendeu isso na aula passada. Mas peraí, então me deixa pensar um pouco. Eu já sei. Eu posso multiplicar a fração por 2. Deixa eu tentar. Aqui. 4 vezes 2 dá 8. 10 vezes 2 dá 20. E o disco divisor com 20 furos eu tenho. Esse rapaz vai longe. Agora é só avançar. 8 furos no disco divisor de 20 furos. Eu tô certo? Estaria certo se nós quiséssemos fresar uma engrenagem com 100 dentes. Mas a nossa tem 97, lembra? Voltemos ao cálculo. E pecinha difícil é. O próximo passo é calcular a diferença entre o número de dentes desejado, que é 97, e o número arbitrário, que é 100. Ou entre o número arbitrário e o número de dentes desejado. Peraí. Isso vai depender de qual seja maior. Peraí. 100 menos 97 é igual a 3. Esse é o nosso ΔN. Agora a gente usa essa diferença para descobrir quais engrenagens auxiliares a gente vai ter que usar para fresar a engrenagem. Precisamos calcular o número de dentes das engrenagens auxiliares para corrigir a diferença de 3 dentes. Daí fica fácil. A gente monta as engrenagens no aparelho divisor e deixa a correção por conta da movimentação do disco divisor. Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, eu vou ter que calcular o número de dentes das engrenagens auxiliares que eu tenho que usar para corrigir a diferença de 3 dentes. É lógico. Se eu calculei tudo para 100 dentes, e na verdade eu quero uma engrenagem com 97 dentes. Tem sua lógica. Tudo tem sua lógica. Toda fresadora que tem um bom aparelho divisor tem também um jogo de engrenagens auxiliares como esse aqui. Uma engrenagem chamada motora gira e faz a outra engrenagem, a movida, girar. É um sistema de transmissão de movimento. A engrenagem motora a gente vai representar por Z-MOT e a movida por Z-MOV. Muito bem, seu Titão, vamos aos cálculos. Z-MOT sobre Z-MOV igual a C. Que é o número de dentes da coroa, 40. Exatamente. Dividido pelo número de dentes arbitrário, o N' que você escolheu. 100. Exatamente, multiplicado pelo ΔN. Quanto é mesmo o ΔN? Espera um pouquinho só, Silva. Deixa eu calcular aqui. O ΔN é 3. Então, Z-MOT dividido por Z-MOV, que é igual a 40 dividido por 100 vezes 3. Isso dá uma fração 120 dividido por 100. Então a engrenagem motora Z-MOT tem que ter 120 dentes. E a movida Z-MOV 100. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Pessoal, só um detalhe, tá? A quantidade essas engrenagens auxiliares, a quantidade de dentes dela, não é padronizado, não. Vai depender da máquina que você tem. Aí você tem que ver lá no conjunto que vem junto com a máquina para ver quais as opções que você tem para poder trabalhar. Tá bom? Não tem uma tabelinha fixa para isso, não. Vai depender da máquina. Seu Tito, nós temos problemas pela frente. Não temos engrenagem auxiliar com 120 dentes. Você só pode estar brincando, Silva. Depois de tantos cálculos para descobrir a engrenagem de 120 dentes, você vai me dizer que não dá para fresar essa engrenagem? Você só pode estar pregando uma peça com essa peça. Tá desistindo, né? Quem, eu? Quanto maior o desafio, maior é a vitória.
É por isso que eu gosto desse rapaz. Muito bem, vamos voltar a trabalhar essa fração. Dividindo, multiplicando por números inteiros, até encontrar o resultado que corresponda às duas das engrenagens que a gente tem no jogo. Bom, estamos com uma fração 120 dividido por 100. Eu tenho que simplificar isso mais uma vez. Dividindo por 10 é igual a 12 por 10. Bom, deixa eu pensar agora. Se eu multiplicar por 2... Não vai dar. Você não tem a outra engrenagem auxiliar de 20 dentes. Então eu vou multiplicar por 8. Eu vou multiplicar por 8 para ver o que acontece. 12 vezes 8 é igual a 96. 10 vezes 8 é igual a 80. Então, fiquemos com a fração 96 sobre 80. A Zemote é 96 e a Zemov é 80. Traduzindo, a nossa engrenagem motora tem que ter 96 dentes e a movida 80, certo? Aqui estão as danadas, ó. Eu nem acredito que a gente conseguiu calcular as engrenagens auxiliares. Então faz o seguinte, você monta agora a Zemote aqui no eixo árvore do divisor. E agora remove aqui no eixo do disco. Muito bem, se você acha que está tudo terminado, errou. Olha o que aconteceu. As duas engrenagens ficaram distantes uma da outra. Mas e agora, Sabichão? Usa uma engrenagem intermediária para transmitir o movimento para elas. Ou você já esqueceu? A gente coloca uma ou duas engrenagens intermediárias no aparelho divisor para transmitir o movimento. Só que precisa tomar cuidado porque isso pode alterar o sentido de giro do disco. Assim, se o disco girar no mesmo sentido que a manivela, cada divisão do material com o qual será fresada a engrenagem será maior. Isso significa que você terá menos dente que o número arbitrário, nosso N'100, lembra? Exatamente. Mas é isso que eu quero. 97 dentes. Pois então deu certo. Essa redução corresponde justamente ao valor do nosso ΔN, que é igual a 3. Portanto, precisamos usar apenas uma engrenagem intermediária. E se eu colocasse duas engrenagens intermediárias? O que aconteceria? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se colocarmos duas engrenagens intermediárias ao invés de uma, o que aconteceria? Deixa eu pensar. Já sei. As duas engrenagens acabariam alterando o movimento. O disco iria girar no sentido contrário ao da manivela. Se você mudar o sentido, cada divisão no material a ser fresado ficaria menor. E por causa disso, você teria mais dentes do que o número arbitrário, o nosso N' igual a 100. Mas isso se eu quisesse uma engrenagem com 103 dentes e não 97. Por isso, se você colocar duas engrenagens intermediárias, vai dar errado. O certo para se fresar essa engrenagem com 97 dentes é colocar apenas uma. Puxa, eu nunca pensei que a colocação das engrenagens intermediárias fosse tão importante. São elas que determinam o sentido do giro do disco divisor. E é o sentido do giro do disco que determina se a correção será para mais ou para menos. Então vamos montá-la. Você pode fazer um quadro com as possibilidades de combinações entre engrenagens, números arbitrários e as respectivas quantidades de engrenagens intermediárias. Quando o número de engrenagens do cálculo for 2 e o número arbitrário N' maior do que N, você usa apenas uma engrenagem intermediária. Quando o número de engrenagens do cálculo for 2, mas o número arbitrário menor do que N, daí você usa duas engrenagens intermediárias. Agora, se forem 4 engrenagens calculadas e
e o número arbitrário maior do que n, você não precisa usar engrenagens intermediárias. Por último, se o cálculo for feito com 4 engrenagens e o número arbitrário for menor do que n, daí você vai ter que usar apenas uma engrenagem intermediária. Pessoal, essa parte aqui, ó, de número de engrenagens do cálculo, essas engrenagens auxiliares, que está aqui 4, despreza essa parte aqui, tá? Não considera essa parte de 4, não, que isso aqui é só para alguns casos especiais, que você tem que colocar, em vez de 2 engrenagens auxiliares, você tem que colocar 4. Vai depender da máquina também, então não me preocupe com isso, não. Tenta decorar isso aqui, ó. Só esses dois. Tá? A gente, de cara, a gente está utilizando 2 engrenagens auxiliares. Tá? Se eu vou usar uma ou 2 engrenagens intermediárias, que é aquela menorzinha para juntar essas duas que ficaram afastadas, vai depender daquele N aleatório que eu escolhi. Tá? Por exemplo, no exemplo aqui, ele precisava fazer uma engrenagem com 97 e ele escolheu o número 100. Ou seja, é maior do que o número de dentes que ele precisava. Né? Então, é por isso que ele está usando uma só. Se ele tivesse escolhido, por exemplo, 95, né, para compensar aquilo, ele teria que colocar 2 ali. Bom? Gostou da dica? Então que tal dar uma olhada em tudo que você aprendeu hoje? E atenção, se liga aí, é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu a preparar a fresadora para realizar um trabalho que necessita do uso de engrenagens auxiliares. Aprendeu o que é divisão diferencial e quando deve ser usada. E aprendeu também a determinar a quantidade de engrenagens intermediárias quando for necessário. Cálculos e mais cálculos. Essa é a vida do fresador que se preze. Por isso, exercite desde agora. Estude bastante. Depois que você pega a manha, fica bem mais fácil. Nossa, deixa eu passar aqui para o quadro. Só para a gente fazer um resuminho do que a gente viu aí, quer ver? Vamos lá. O problema que o vídeo apresentou, que a videoaula apresentou, o cara precisava fazer uma engrenagem que tem 97 dentes. Tá? Por que ele deu esse número proposital? Porque 97 é um número primo. Se é número primo, ele não tem divisão por outro número que não seja ele mesmo e por 1. Se eu não consigo dividir ele por mais nada além disso, eu não consigo trabalhar aqui com as 2 opções. Tá? Por isso que ele vai falar, número primo acima de 49, você vai ter que utilizar aquele esquema de engrenagens auxiliares para conseguir fazer a compensação para você conseguir chegar nesse número de ranhuras aqui. Tá? Por que ele fala acima de 49? Porque aqui nessa tabela de furos aqui, ó, ele já me traz algumas opções. Aqui, ó, 17 é primo, 19 é primo, 27 é primo, 37 é primo, 41 é primo e 49 é primo. Tá? Então, aqui dentro, aqui, né, nas opções que ele já me dá, ele tem essas possibilidades que já vai englobando esses números primos menores de 49. Acima disso, eu vou ter que utilizar esse recurso das engrenagens auxiliares. Tá? No caso que ele fez aí, o primeiro passo é o seguinte. Bom, 97 é primo, é acima de 49, então eu sei que já não posso usar isso aqui direto. Então, o primeiro passo é escolher um N'. O que é esse N'? É uma engrenagem fictícia de mentirinha, aleatória que eu vou pegar, com um número de dentes ou acima ou abaixo desse número aqui. Tá? De forma que esse número que eu chutar aqui não pode ser outro número primo, porque senão vai cair no mesmo problema. Bom? Então, no exemplo que ele pegou lá, ele usou 100. Usou um número redondo. É interessante utilizar esse número, que vai ter mais opção para você trabalhar aqui. Tá? Então, beleza. Se o 97 era o que ele precisava e ele vai ter que fazer uma conta ali preliminar com 100, porque 97 não dá, então ele já está falando que esse N' é 100, então meu ΔN é 3. O que é o ΔN? É a variação, né? A gente sabe, a variação de temperatura, ΔT. Nesse caso aqui é o ΔN. É quanto que está variando? 100 menos 97 para 3.
Ok? Então, de cara, já fica aí reservado. Right? Então, vamos lá. Vamos começar a calcular aqui, então. Né? Vamos esquecer isso aqui um pouquinho e vamos calcular com isso aqui agora, então. Ó, voltas na manivela é igual a C por M, que é igual a 40 dividido por 100. Eu não tenho um disco com 100 furos. Então, eu vou ter que simplificar essa fração para encontrar aqui uma possibilidade para eu trabalhar com esses furos aqui. Né? Como esse aqui é um número 100, eu tenho que procurar aqui um número aqui que encaixa, por exemplo, o 20. Né? Se eu pegar esse aqui e dividir por 5, deixa eu ver se foi isso que ele pegou aqui, para não mudar. Ele dividiu por 10 para depois multiplicar por 2. Não, eu vou pegar aqui e vou dividir por 5. Os dois. Vai dar 20 aqui embaixo e aqui vai dar 8. No exemplo lá na videoaula, primeiro dividiu por 10, depois multiplicou por 2, multiplicou por 2, não precisa não, vai direto. 40 por 10, dividido por 5, os dois, dá 8 sobre 20. Ou seja, eu vou dar 8 furos no disco de 20. Quando eu vou dar minha rotação aqui, eu vou encontrar aqui o disco que tem 20 furos e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar a manivela, vou tirar aqui o grampo daqui e vou levar ele até o ponto aqui que eu preciso. Tá, João, mas se eu fizer só isso, sem nenhuma compensação, eu não vou fazer uma engrenagem de 97, eu vou fazer uma de 100, correto? Correto. Por isso que aí a gente vai ter que encontrar as engrenagens auxiliares para a gente colocar lá no cabeçote lá da máquina. Bom, aí como é que a gente vai fazer? Ó, vocês viram lá que tem no vídeo lá, que a gente vai colocar duas engrenagens. Uma que a gente vai chamar de engrenagem motora e outra que a gente vai chamar de engrenagem movida, tá? Então, assim, Z motora, tá aí o Z que eu falei para vocês, para não confundir com esse N aqui, dividido por Z movida. A continha que eu vou fazer é essa, ó, Z motora por Z movida. Quantos dentes eu tenho que ter na motora e quantos dentes eu tenho que ter na movida para colocar na máquina lá, para compensar esse ΔN aqui, ó. Porque aí, assim, eu vou colocar 8 no disco de 20. Só que a máquina vai compensar esse ΔN aqui por conta própria, uma vez que eu colocar essas engrenagens aqui com os números de dentes corretos. Né? A Z motora, eu tenho que ver quantos dentes tem na motora e quantos dentes tem na movida. Como é que eu vou encontrar os dentes dessas duas engrenagens? Fazendo essa continha aqui, ó. C dividido por N linha. Tá? Não esquece ali, porque é a mesma equação. Só que agora eu vou ter que compensar esse 100. Então é o N linha aqui. E multiplica o meu ΔN, que é aquele 3 lá. Isso daqui vai dar, que é 40 dividido por 100 vezes 3. Que é o que ele encontrou lá, que ele deu Z motora dividido por Z movida é igual a 120 por 100. Aí cai naquela situação que eu falei para vocês. Eu não tenho aqui uma tabela que vai me indicar quantos dentes tem no meu conjunto de engrenagens auxiliares que vem junto com a máquina. Se lá na minha máquina tiver uma engrenagem com 120 e outra com 100, beleza, eu vou pegar essa e já pego essa e encaixo lá. Se não tiver, eu vou ter que trabalhar essa fração aqui de forma que eu vou simplificando, ou multiplicando, dividindo essa fração, de forma a encontrar os dentes que eu preciso lá. O importante é ter essa equivalência. No exemplo da aula, ele não tinha essa engrenagem aqui com 120. Né? Aí o que ele fez? Ele dividiu por 10, ele cortou esses zeros aqui, deu 12 por 10. E multiplicou por 8 depois. E aí deu 96 por 80.
Ele não explica, mas no conjunto lá, ele tem essa possibilidade. Ó, uma engrenagem com 96 dentes e a outra com 80. Só que o que aconteceu lá? Ele colocou, ó, tem uma aqui de 96 e colocou aqui uma de 80. Ficou um espaço entre elas. Ó. E é necessário que tenha esse espaço porque é o seguinte, ó. Se não tiver esse espaço, se elas estivessem juntinhas, ó, essa engrenagem ia estar girando assim. Aí ela ia estar acoplada com essa e essa aqui ia estar girando assim, ó, ao contrário. Né? Então, eu preciso usar uma engrenagem aqui, ó, intermediária, para fazer com que as duas engrenagens girem no mesmo sentido. Aí essa aqui vai girar assim, essa aqui vai girar assim e essa aqui vai girar assim. Ou seja, essa daqui e essa daqui estão no mesmo sentido. Uma vez que elas estão no mesmo sentido, automaticamente elas vão compensar. Em cada ranhura que ela fizer, em cada dente que ela cortar lá na minha engrenagem lá que eu estou usinando, ela vai cortar um pouquinho para mais. Tá? De forma que ela não vai fazer 100. Se ela está cortando um pouquinho para mais, em cada dente ela está comendo um pouquinho mais. Né? Se ela está comendo um pouquinho mais, ela vai conseguir diminuir aquela quantidade de dentes. Porque ela está cortando mais material, está avançando um pouquinho em cada dente, de forma que quando ela fizer a circunferência completa, ela não fez 100, ela vai fazer 97. Porque o avanço dela foi um pouquinho maior em cada avanço. Se ele colocar lá, eventualmente, em vez de uma, duas, aí volta aquela situação aqui, ó, que a rotação final dessa vai ser contrária da primeira. Porque, ó, aqui veio assim, aqui, 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 aqui e aqui, aqui. Se eu colocar duas engrenagens, aquele avanço que eu falei para vocês, que ela vai comendo um pouquinho, ela vai aumentando o avanço em cada dente, ele vai fazer o contrário. Ou seja, em vez de avançar, ele vai recuar um pouquinho em cada ranhura que ele fizer. Tá? De forma que, se eu colocar duas aqui, ele não vai fazer 97. Ele não vai pegar esses 3 aqui e diminuir do 100. Se eu colocar duas aqui, ele está fazendo ao contrário. Ele vai pegar esses 3 e aumentar no 100. E aí ele vai fazer uma engrenagem com 103 dentes. Que não é o que ele quer fazer com 97. Por isso que ele colocou só uma aqui. Então, macete. Se cair nessa situação e se for calcular, pega um N' sempre maior do que o N. Ó, o meu N foi 97. Ele escolheu um N' de 100. N' maior do que o N. N' maior do que o N. Porque aí você vai e já põe na cabeça. Ó, eu vou escolher um N' maior do que o N. E eu vou usar só uma engrenagem intermediária. Macete, só para decorar. Para não bater dúvida. Conforme vocês viram na aula lá, isso aqui é o exemplo que ele já resolveu lá, né? Isso aqui, às vezes, pode dar errado, porque você pode escolher um número aqui, ó, que não vai ter correspondência com nada aqui. Tá? Então, assim, deu errado, cancela tudo, escolhe um outro N aqui e vai fazer o cálculo de novo, até encontrar aqui o que você precisa. Então, para esse exemplo, o resumo dele, né? Você tem um número de dentes aqui na engrenagem que é primo e maior que 49. Você escolhe um número de ranhuras aleatório, de preferência acima. Tá? Calcula a engrenagem para esse número, você vai encontrar aqui quantos que precisa, no caso, 8 furos no disco de 20. Você vai avançar isso aqui, lá no disco divisor. Mas para não fazer uma de 100, você quer uma de 97, você vai ter que calcular isso aqui. Zemote por Zemov é a mesma conta, só que você vai fazer agora com o N' aqui, multiplicar pelo delta N, que é esse aqui.
você vai ter uma fração e você vai simplificando ela até encontrar lá as engrenagens que você precisa lá que vem com a máquina. Quando você escolher maior, coloca só uma engrenagem que você vai diminuir. Se você tiver escolhido um número menor, aí você tem que colocar 2 engrenagens para aumentar, para chegar no número lá. Ok? Beleza. Dá um minutinho aí para vocês copiar o que eu escrevi no quadro aí. Ih, o celular descarregou aí. É o meu ali. Ou tá acabando a bateria. O telefone aqui já está fazendo hora extra já, coitado. Não está aguentando. Não. Ei, Motorola? É um Motorola de 2015 ainda. O bichinho tá pedindo água já. Tranquilo, pessoal? Então, assim, vamos para o intervalo agora, tomar um café, comer alguma coisa. 9 horas nós retornamos aqui, então, para essa última videoaula. Eu vou passar um exercício para vocês. Tá joia? beleza. 9? Aí dá uns minutinhos a mais. Em vez de 20, vai ser 25. Copiando aí. Beleza. Falou, até mais. Deixa aí que eu tô copiando aí, fazendo um favor. Ah, não, beleza, beleza. Ô, John, vou fazer uma pergunta aqui. Acho que ela pode ser uma pergunta meio idiota. Mas Não. essa engrenagem auxiliar aí pode ser de qualquer tamanho? A auxiliar, não. A intermediária, sim. Intermediário, quer dizer. Isso. A auxiliar, você tem que calcular né, daquele esquema lá. Não, A intermediária ela é só para transmitir de uma para outra, pode ser de qualquer tamanho. É só precisa ter o mesmo módulo do dente, né, para trabalhar junto ali. Ô, Jonathan. O mesmo tamanho do dente. Pode falar, velho. É Z o quê? Zemote? Zemote dividido por Zemov. Beleza, motor. Movido. Aí é 40 por 100 vezes 3, certo? Isso. Beleza? Terminando de copiar aí. Terminei. Paz 9 e 10, né? Volta, né? Eu vou interromper a gravação aqui para picar o vídeo aqui.